Você já se perguntou por que o nosso país, apesar de ter um grande número de alunos formados, nem todos eles conseguem ocupar grandes cargos de privilégio social? E que a maioria dos alunos que conseguem ocupar esses grandes cargos de privilégio social são alunos ricos que têm melhores condições de ensino? E que os alunos que não têm essa mesma condição de ensino, geralmente os com baixa renda, não conseguem ocupar os mesmos níveis? Ou raramente conseguem? Ou nem sequer estão trabalhando no que gostariam? Mesmo em teoria os dois tendo estudado a mesma quantidade de tempo? E esse vídeo não é uma crítica à meritocracia, e sim a como a escola perpetua os interesses da classe dominante. Mas antes de prosseguir com o vídeo, nós temos que entender duas coisas. A primeira, o que é a classe dominante, e a segunda é como ela impacta a vida dos alunos. Bom, o que nós conhecemos como classe dominante, na verdade, é uma teoria sociológica que se refere a um grupo de pessoas que exercem poder econômico, político e social em uma determinada sociedade. Essas pessoas têm uma influência tão significativa sobre as instituições sociais e econômicas que, como resultado, elas acabam exercendo controle político sobre os recursos e as decisões que afetam a vida das pessoas. E como isso influencia a vida dos alunos? Bem, não tem só uma resposta. Mas uma das questões é a seguinte: uma das formas como a escola pode manter os interesses da classe dominante é na promulgação da sua ideologia. Mas primeiro vamos entender o significado desse conceito. Ideologia nada mais é do que um conjunto de crenças, valores e ideias compartilhada por um grupo de pessoas ou sociedade. Ela molda a maneira como as pessoas percebem o mundo e influencia suas ações e decisões. E vamos falar algumas das ideologias que favorecem a classe dominante? Uma delas é a promoção dos valores dominantes. A escola, muitas vezes, promove valores e ideias que são consistentes com os valores da classe dominante, como a valorização do individualismo, do sucesso material e da competição profissional. Outra ideologia muito forte da classe dominante é a ocultação das desigualdades, apresentando a estrutura existente como natural e justa. Isso pode levar os estudantes a acreditar que as disparidades de classe são resultados de mérito individual, em vez de sistemas injustos. Outra ideologia passada nas escolas é a perpetuação das normas sociais. As escolas tendem a ensinar normas sociais que refletem os valores da classe dominante, moldando as atitudes e comportamentos dos estudantes de acordo com essas normas. Isso pode incluir a aceitação de hierarquias de poder e respeito à autoridade. A escola também pode perpetuar os interesses da classe dominante através de menos apoio e oportunidades aos estudantes estigmatizados, aqueles estudantes que são rotulados como incapazes pela sua renda. Isso pode levar eles a receber menos apoio e oportunidades educacionais, o que coloca em desvantagem em relação aos seus colegas. Isso pode incluir menos acesso a programas avançados, menos tempo de interação com professores e menos recursos educacionais. Agora as minhas colegas vão fazer uma fala de como nem todos têm acesso a condições boas de ensino. Quais são esses grupos itinerantes? São crianças da tribos indígenas nômades, filhos de pai ou mãe que trabalham no exército, filhos de pastores, filhos de ciganos, filhos de artista e de circo. Um exemplo de um filho de artista de circo. Ele está matriculado numa escola, ele vai receber os conteúdos. Quando ele for trancar a matrícula para sair para outra escola, ele matricular na outra escola, pode ser que ele vai receber o mesmo conteúdo que foi dado em algumas matérias, ou pode ser que ele nem vai ver esses conteúdos. O acesso à educação de qualidade é um tema crucial para o desenvolvimento social e econômico de qualquer sociedade. Para enfrentar a desigualdade na educação, é preciso garantir às crianças e jovens, considerados pertencentes a diferentes grupos sociais que, por motivos culturais,
políticos, de saúde, dentre outros, se vê em constante deslocamento, fazendo assim com que não tenham uma moradia fixa. Crianças pertencentes a circos se enquadram nessas condições de itinerantes e com a educação é um direito da criança e assegurada pelo Estado, as mesmas são amparadas pela Lei nº 6.533, dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnico. Porém, os professores administram as aulas de acordo com o conhecimento da turma. Essas crianças itinerantes vão chegar a uma escola e já vão ter visto o mesmo assunto. Em outras, não verão tal conteúdo porque elas podem levar um certo tempo para matricularem em outra escola. Quem vai resolver a carência da criança? A sociedade. Olá, eu sou Genima. E dando sequência à temática, um dos fatores para a manutenção das classes dominantes é a questão dos testes padronizados e as avaliações, que são instrumentos para medir o desempenho e o desenvolvimento dos estudantes em algumas áreas como matemática, português, ciência, entre outras. Alguns exemplos desse teste são o Enem, que é usado para medir o desenvolvimento dos estudantes do ensino médio e serve como critério a seleção desses estudantes para a entrada em uma faculdade ou universidades. Outros exemplos são o SAERO, o PISA, a Prova Brasil e o SAEB. Entretanto, esses testes apresentam alguns malefícios, porque esses padrões, se esses padrões não forem justo e preciso, isso pode levar a uma avaliação inadequada dos estudantes. Além disso, pode perpetuar a uma desigualdade social e econômica, já que os estudantes com menos recursos podem ter menos oportunidades do que aqueles mais privilegiados e pode ser prejudicado em relação a esses padrões. Resolver o problema dos padrões das avaliações de teste padronizado é um desafio. No entanto, existem algumas possíveis soluções que tornam esses testes mais justos e precisos, como desenvolver testes que avaliam não só o conhecimento dos estudantes, mas também as suas habilidades e competências. Criar diferentes testes que levam em consideração as diferenças culturais, econômicas e sociais desses estudantes. Levar em consideração outros fatores que podem afetar o desenvolvimento dos estudantes, como o ambiente familiar, contexto familiar e a saúde mental. Promover uma educação mais inclusiva e equitativa, que ofereça as mesmas oportunidades para todos, independente das suas origens ou condições socioeconômicas. Essas são apenas algumas possíveis soluções para o problema dos padrões das avaliações e dos testes padronizados. Resolver esse problema requer esforço em conjunto dos educadores, da gestão escolar, da família e da sociedade em geral. Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos tratar de um problema que afeta inúmeros países, inclusive o Brasil: a segregação escolar. De acordo com o artigo do Guedes, estudo revela que existe mecanismo na rede pública de ensino que prejudica os alunos de baixa renda
em sua busca por uma educação de qualidade. No Rio de Janeiro, 1/3 dos estudantes da rede municipal troca de escola pública durante o primeiro ciclo do ensino fundamental. E ao concluí-lo, a maioria deles enfrenta um desafio de encontrar uma escola que ofereça o segundo ciclo. Muitas vezes, a escolha da escola é influenciada pela origem social da família. A segregação escolar também se manifesta quando famílias mais privilegiadas optam por uma matrícula do seu filho nas escolas privadas, agravando ainda mais o problema. Pesquisa recente, focada principalmente no sistema público, revela que os alunos de famílias mais pobres tendem a permanecer na escola de baixo desempenho durante sua transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo do ensino fundamental. Uma das razões é o compartilhamento de informações entre diretores, que acaba direcionando os alunos de melhor desempenho para uma escola de maior qualidade. Em alguns casos, até mesmo os alunos com melhor desempenho são colocados no turno da manhã, deixando os alunos mais pobres ou indisciplinados para o turno da tarde. A seleção e a segregação no ambiente escolar pode ser influenciada por diversos fatores, inclusive a origem social dos alunos e a qualidade do ensino disponível. Muitos acreditam que a manutenção dos interesses das classes dominantes desempenha um papel significativo nesse problema. É importante lembrar que a educação é um direito humano, fundamental, que deve ser acessível a todos os cidadãos, independente da sua origem social. Portanto, as autoridades educativas devem trabalhar incansavelmente para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e que a escola esteja inclusiva e acolhedoras para todos os alunos. É importante destacar que todos os mecanismos citados no vídeo não são universais, podendo variar de país para país, de local para local e de sistema educacional para sistema educacional. No entanto, uma análise crítica de todos os sistemas educacionais é necessário para analisar e compreender como a sociedade dominante manifesta suas relações de poder dentro da escola a fim de seus interesses. Muitos movimentos sociais e reformas educacionais buscam abordar essas questões da sala de aula para buscar uma sociedade mais justa e uma educação mais igualitária a todos.